Autocure o seu feminino, prospere e seja luz no mundo. Exatamente nesta ordem. Nós não nos damos conta que nós estamos aqui regidas por leis divinas que nos permeiam, e especificamente nós falaremos aqui da lei da polaridade. Essas duas forças de criação, chamada energia feminina, energia masculina. Tudo que fazemos, nós estamos nos utilizando dessas duas forças, feminina ou masculina, muitas vezes inconscientes, sem nos darmos conta ou não termos o autodomínio interno sobre essas duas potências de força. E aí vamos entender um pouco mais à frente os atributos, virtudes de cada uma dessas duas forças, feminina e masculina. Mas vamos entender primeiro o que acontece se nós não estamos conscientes e não sabemos como nos utilizar dessas duas forças. Suponhamos que você esteja no excesso da sua energia masculina. Você está vivendo uma realidade totalmente voltada para o seu racional, para o seu pragmático, e você está na ação, fazendo, fazendo, fazendo. E aí você pode me perguntar, mas não é bom eu fazer, ter a ação? Se for de forma inconsciente, isso se desdobrará em consequências negativas, em desequilíbrios nas suas emoções, porque se não existe este autodomínio, você está no excesso do seu masculino, significa que você não consegue se utilizar das virtudes do seu feminino. Então, no excesso da sua energia masculina, você vai experimentar neste fazer, 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 como consequência, uma dificuldade de estar no presente, atributo do feminino, e você vai vibrar na ansiedade, sempre na ânsia de um tempo que ainda não chegou, como consequência de muitas ações sem reflexões, que é atributo feminino, você vai para o esgotamento, sobrecarga, exaustão. Porque o que precisava vir dentro deste equilíbrio, na ação de fazer, a ação, o comportamento de pausar, o fazer para o receber. Então, perceba que sempre que falarmos de feminino e masculino, falaremos de virtudes opostas que se complementam. E se nós vamos para o excesso da energia feminina, significa que se o feminino é receber, sem a ação do masculino de fazer, ficamos num lugar que só queremos receber. Isso significa um excesso do feminino que, como consequência, vai gerar paralisia, estagnação. E muitas vezes, no extremo deste excesso do feminino, a depressão. E aí eu te pergunto, nesses lugares, no excesso do masculino, no excesso do feminino, conseguimos prosperar? Conseguimos ser luz no mundo? Ou nesses lugares nós encontramos tanto caos, tanto desequilíbrio interno, que nós estamos completamente autocentradas em nós mesmas, tentando apagar o fogo interno, tentando apagar e amenizar essas dificuldades e esses desafios internos
tão adversos que, como consequência, na realidade, gera desequilíbrios, gera frustrações, gera um monte de realidade em várias áreas da vida totalmente indesejadas. Conseguimos ser luz no mundo completamente vivendo dentro das nossas sombras? E aí vamos entender o que é prosperar na vida. Prosperar na vida significa uma vida plena. E o que é uma vida plena? Vamos trazer todas as áreas da nossa vida espiritual, emocional, mental, material, profissional, afetiva, financeira, física, nossa saúde. Quando conseguimos, neste autodomínio do nosso feminino, do nosso masculino, ter ações, comportamentos, emoções, sentimentos que resultem numa assertividade, numa prosperidade, num êxito em todas as áreas da nossa vida. E talvez, só talvez, neste momento, já um sistema de crença interno te permeia. E esse sistema interno de escassez já está te dizendo que isso não é possível. Como assim viver uma vida plena? Isso não é possível. E aí saiba que essa voz interna que está te dizendo que não é possível é o seu ego, querendo ter controle, não permitindo que você acesse essa vida plena, porque a vida plena não é acessada pelo ego, a vida plena é acessada pela alma, esta alma que vai acessar virtudes e qualidades do feminino e do masculino para ir ao encontro desses desígnios, vivendo essa prosperidade em cada área da vida. Mas, como o ego está sempre ali querendo ter controle, ele também rege um mecanismo de autossabotagem tão desafiador na nossa vida, que se chama vitimismo, que se chama terceirização da responsabilidade sobre a nossa vida, sobre a nossa felicidade, sobre a nossa prosperidade. O mecanismo do ego vai dizer que não é possível ter esta vida plena e que você só não tem esta vida plena porque o outro não deixa você ser feliz ou porque o seu vitimismo está dizendo que você não é capaz, que as coisas são difíceis, que você não é merecedora, e porque você está à mercê da vida, você não consegue conquistar esta vida plena. Só que sempre que nós temos esses mecanismos autossabotadores como regentes da nossa vida, nós perdemos muita força interna. E eu já falei isso aqui, mas eu acho assim tão glorioso, é tão justo, é tão perfeita essas leis divinas. E que Deus, na sua justiça, ele jamais faria uma lei onde a nossa felicidade e a nossa prosperidade não dependesse única e exclusivamente de nós, do que dependesse de uma outra pessoa. Então, sempre que nós vamos para esse lugar de terceirização da responsabilidade que nos cabe, nós estamos contra a lei, contra a verdade. E nossa alma, ela sempre vai em busca da verdade. E por isso, muitas vezes, ela entra em estado de sofrimento, quando ela vê que o ego está dominante na nossa vida, onde
nos enfraquecemos, permitimos que o ego controle a nossa vida e nos diga nesse vitimismo e terceirizações que nós não damos conta de viver a realidade que almejamos e desejamos e sonhamos, porque não conseguimos acessar a nossa luz, porque estamos lá vivendo na nossa sombra. E a sombra, de fato, não consegue ser luz no mundo. Não é ignorar, não é rejeitar as sombras que nos pertencem, mas é entender que é possível manifestar virtudes e trazer essas sombras sobre a luz da consciência para o nosso processo de transformação dentro do nosso autoconhecimento. E que sempre que assumimos na autorresponsabilidade o protagonismo da nossa vida, como co-criadoras na nossa realidade. O que é cocriação? Criar junto com Deus. Mas como que Deus faz isso nessa lei tão perfeita, nessa lei da polaridade, da energia feminina, da energia masculina? Vamos entender. Quais são os atributos, características, virtudes que contém cada uma dessas duas forças? Vamos para a nossa energia feminina, carregada nas virtudes de flexibilidade, de paciência, de ternura, de docilidade, de amabilidade, de presença, de contemplação, de observação, de intuição, de reflexão. Nesse estado de amabilidade, de amorosidade, de nutrição. Cada vez que vamos em cada uma das diversas áreas da nossa vida e nos utilizamos das nossas virtudes do nosso feminino, conseguimos ter assertividade nos nossos comportamentos e nas nossas ações. Aí vamos para a nossa energia masculina. Vamos trazer a força do nosso masculino na ação, no fazer, no empreender, na proatividade, no foco, na disciplina, na persistência, na consistência, na execução. E trazendo em todas as áreas da nossa vida essas virtudes, nos fortalecendo internamente, nos trazendo à tona todas as nossas potências de força. E onde estão todos esses atributos e onde estão todas essas virtudes? No nosso grande centro de consciência e vida. Neste lugar que Deus nos diz que nós somos feitos à sua imagem e semelhança, conseguimos acessar este grande centro de consciência do Criador, enquanto estamos aqui, sendo as suas criaturas, conseguindo co-criar junto com Deus, porque expandimos a nossa consciência através do nosso autoconhecimento, nos apropriamos na nossa autorresponsabilidade de todas essas virtudes que já estão lá disponíveis e utilizamos o nosso livre-arbítrio, permitindo que a alma se manifeste, se revele e que vá em busca do encontro dessas virtudes e vamos utilizar todas as nossas potências de força da nossa energia feminina, da nossa energia masculina, para criar, para manifestar tudo aquilo que almejamos e desejamos. E se conseguimos almejar tudo aquilo que desejamos, significa que prosperamos. Consequentemente, neste autodomínio interno, nossas emoções, elas estão equilibradas, porque aonde existia a impaciência,
quando eu não autodominava minha energia interna de vida feminina e masculina, agora eu tenho a paciência do meu feminino, onde tinha controle do ego, dificuldade de soltar. Agora eu tenho os movimentos da alma nessas virtudes do meu feminino, de fluidez, de presença, de fé, de intuição, de sexto sentido apurado, que eu entrei no fluxo abundante da vida, onde tinha um lugar de ansiedade, agora tem paciência. Num lugar que tinha exaustão, agora tem pausa e desaceleração. Consegue perceber que são movimentos onde estávamos na sombra e vamos trazendo, conscientes de quem somos, na nossa energia feminina e na nossa energia masculina, e vamos trazendo nessa lei da polaridade, onde tudo tem dois polos, o que estava em estado negativo, vamos trazendo para estado positivo. E assim vamos conseguindo prosperar na nossa vida. E a autocura do feminino significa se apropriar por completo de todas essas virtudes que temos do nosso feminino, por termos a nossa natureza de ser mulher, em maior proporção esses atributos provenientes do nosso feminino, mas também não rejeitamos essa força maravilhosa da nossa energia masculina, mas se integramos em nós mesmas e nos utilizamos com precisão em todas as áreas da nossa vida, a nossa energia feminina quando necessária, a nossa energia masculina quando necessária. Na vida afetiva, vou utilizar mais do meu feminino. Na minha vida profissional, preciso do feminino, mas eu preciso de mais força, de ação, de fazer, de empreender do meu masculino. Na vida material, eu acredito na fluidez, no fluxo de receber da vida. Eu fiz ações conscientes, agora eu também espero o fluxo da vida com paciência para receber. Vida espiritual, eu preciso de silêncio, de contemplação, de sentir, preciso do meu feminino. A minha vida mental, eu preciso de pausa, de clareza, de discernimento que vem do meu feminino. Percebe que todas as áreas da nossa vida precisam da precisão e consciência da nossa energia feminina, da nossa energia masculina? E o que nós vamos fazer uma vez que nós estamos por completo conectadas e integradas em nós mesmas? Ser luz no mundo. Se ainda não me segue aqui no canal, ative as notificações, já comece a me seguir, curta esse vídeo, comente. Tudo isso que eu trouxe até aqui, eu trabalho com bastante profundidade dentro do meu programa Método Plena. Eu sou a Juliana Worner, sou empreendedora, terapeuta, tenho um programa Método Plena de plenitude emocional e autonomia feminina. Sou especialista dentro dessas duas forças de vida, energia feminina e energia masculina. E aqui embaixo terão mais informações sobre o Método Plena. E uma vez que você se torna luz no mundo, significa que você se autocurou no seu feminino, integrou o seu masculino, que você está próspera, a ponto de transbordar, a ponto de trazer para o mundo a sua altíssima e elevada vibração. É para isso que nós estamos aqui. Muitas vezes pensamos que o nosso processo de expansão de consciência é um processo individual de expansão. Mas ele é individual, vírgula, porque uma vez que nos tornamos conscientes e expandimos a nossa consciência,
vamos passando essa chama, essa luz que se tornou acesa, vibrante, cheia de esperança, cheia de virtudes, para aqueles que ainda não conseguiram acender as suas luzes. Cada um tem a sua própria natureza, sua própria energia vibracional, mas cada um também tem a sua própria vela, a sua própria luz. E uma vez que nos tornamos conscientes, nos permitimos transbordar, frutificar tudo aquilo que nos constituímos e somos, passamos a ir lá acender as velas alheias como um movimento consciente nosso, mas muitas vezes inconsciente do nosso próximo, que nós estamos dando permissão para aquelas que ainda não encontraram sua chama interna acenderem, a despertar como um exemplo de vida que você se tornou consciente, e isso faz com que a outra, o outro, olhe para a sua vida e se encha de esperança. A esperança, a chama que nunca se apaga, e isso é ser luz no mundo. Te vejo no próximo vídeo.